Uma coisa muito curiosa é esse comportamento na maioria de nós, no que diz respeito a essa aproximação desses assuntos que nós abordamos aqui no canal. Nós estamos falando sobre o despertar da consciência, iluminação espiritual. Estamos tratando com você sobre a ilusão do ego. Mas tudo isso precisa ser visto de uma maneira diferente. Em geral, a inclinação da maioria das pessoas ao se aproximarem desses assuntos é ficarem apenas no campo teórico. E eu quero trazer um alerta aqui para você sobre isso. Nós podemos passar uma vida inteira ouvindo falas, assistindo palestras, lendo livros, envolvidos com esta ou aquela prática ou técnica de meditação ou de autodisciplina, assim chamada espiritual, e, no entanto, depois de muitos anos, ainda continuamos, apesar de todo esse conhecimento e de todas essas facilidades que temos, em razão desses exercícios ou práticas, ou dessa fluência de fala, em razão de todo o conhecimento que adquirimos ao longo de todos esses anos, e a facilidade de expressar tudo isso, colocando em palavras, podemos ainda continuar presos dentro do próprio sentido do eu, do ego. Nós precisamos descobrir a vida. Nesse contato com ela, como se processa de uma forma real, verdadeira, o fim para essa interna psicológica condição, que é a condição desta ego-identidade. Como isso termina? Como realmente podemos nos libertar desta condição? Existe algo aqui que, a meu ver, eu considero fundamental, principal. Veja, dispensando tudo isso que foi descrito agora há pouco, nós não precisamos de estudos, práticas, exercícios, métodos ou fórmulas teóricas. Nós precisamos da presença da compreensão. É a compreensão da verdade que liberta. É a compreensão da verdade que põe fim a esta psicológica condição do eu. E não o entendimento, a técnica ou prática, ou a dedicação a leituras, a muitas leituras, a muitos estudos teóricos. E o que é esta compreensão? É a aproximação daquilo que aqui está presente, de uma forma vivencial e na prática. Você toma ciência de como você funciona nesse instante. Apenas nesse sentido, a expressão praticando o autoconhecimento tem sentido. Esse praticando o autoconhecimento como uma técnica, ou um exercício, ou algo que se faz a partir de um sistema ou método que aprendemos com alguém, ouvindo uma fala, uma palestra, ou lendo um livro,
Assim estaremos apenas dando continuidade a algo mecânico. A verdadeira ciência da aproximação da verdade sobre o autoconhecimento. O que é a verdade do autoconhecimento? O que é o autoconhecimento? É se aproximar de suas reações nesse instante, aqui e agora. Então, de uma forma real, nós temos nesse instante a compreensão desse mecanismo, que é o mecanismo do eu. O que é esse mecanismo do eu? Parte desse mecanismo do eu é todo esse movimento interno dentro de cada um de nós, que é o movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação, da percepção. Quando isso ocorre sem nenhuma ciência, sem nos darmos conta destas reações, porque repare, todas essas expressões, pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, a referência de tudo isso em nós é o passado. É a presença do passado, aquilo que torna possível, porque é a memória dessas impressões, desses registros que temos. É isso que torna possível a presença do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação. A não ciência destas reações, volto a dizer, porque vem do passado, a não ciência disso é o modelo de consciência que nós temos. Aquilo que nós chamamos de consciência é a consciência egóica. Esse é o mecanismo que desconhecemos. Desconhecemos porque não entramos em contato direto com isso. Observe que você passa o dia inteiro tendo pensamentos e, naturalmente, sentimentos, emoções. E assim, durante um dia, você passa por diversos estados de humores. Em algum momento você está preocupado, em outro momento você está relaxado, em um terceiro momento você está triste, num quarto momento você está alegre. E da manhã até a noite vamos passando por esses estados, juntamente com milhares de pensamentos se processando. E nós não nos damos conta disso. Essa é a consciência do eu. Esta consciência, que é a consciência do eu, é a que nós temos separado por consciente e inconsciente. E nós passamos a vida toda, todos os dias, todas as semanas, meses e anos, completamente inscientes de todo esse movimento desta consciência. Que repare, nós separamos em consciente e inconsciente, mas a verdade é que todo esse movimento é completamente inconsciente. A não ciência da verdade sobre você consiste exatamente nesta inconsciência, nesse modelo de se estabelecer na vida dentro desta ilusão, que é a ilusão do ego, que é a ilusão do eu, deste mim, desse sentimento de pessoa. Isso ocorre de uma forma insciente, inconsciente.
sem nenhuma presença de verdadeira consciência. Aqui um trabalho em direção ao despertar, e aqui a expressão é o despertar, porque é o surgimento de algo novo nesse contexto, que é o contexto da vida, como ela acontece. É a presença desta consciência. Assim, quando você começa a se dar conta destas reações, de todo esse movimento, que é um movimento que vem do passado, você está trazendo para esse instante uma atenção sobre estas reações. Então, assim nos aproximamos do descarte deste sentido, que é o sentido do eu, do ego, desse mim, que não é outra coisa senão esse movimento de respostas mecânicas inconscientes e reativas, ocorrendo momento a momento. Portanto, a real forma de uma aproximação, então a real visão da vida requer esse olhar livre desta inconsciência. A real aproximação da vida livre desta inconsciência é, nesse instante, a possibilidade, é a real possibilidade desse abandono, desta fuga. É o fim para esta fuga, que é a fuga desta dor produzida por essa inconsciência. Porque reparem como isso aqui precisa ser visto, precisa ser investigado. Nós estamos constantemente vivendo estados de sofrimento psicológico, em razão desta inconsciência. E para escaparmos desses estados, nós estamos constantemente fugindo para diversas formas de entretenimentos, diversões, em busca do prazer, em busca de gratificações. Tudo isso no sentido de amenização ou na busca de uma diminuição dessa dor, que é a dor desta psicológica condição do eu, do ego. Esses diversos estados de ansiedade, angústia, depressão, medo, raiva, preocupações, a dor da solidão, esse vazio existencial, tudo isso está dentro desta forma inconsciente em que estamos nos movendo na vida, nesta ilusão deste eu. E para escaparmos disso, estamos em busca de expedientes, diversos expedientes. Então, nós estamos vivendo constantemente neste prazer buscado para escaparmos da dor que sentimos nesta inconsciência. Um movimento que ocorre em razão da presença do pensamento, do sentimento e da emoção. Tudo isso se processando sem nenhuma ciência da nossa parte. Porque nós somos isso. Estamos nos confundindo com isso, identificados com isso, vivendo assim há milênios. O despertar requer o fim para esta inconsciência e, naturalmente, o fim para esta fuga. Porque isso é o fim para essa dor. Porque isso é o fim para todos esses quadros que acabamos de descrever aqui. Estamos diante de algo
novo, de algo fora daquilo que a mente egóica conhece, que esse mecanismo, que é o mecanismo do eu, conhece. Daí a beleza desse encontro com a verdade daquilo que somos. Quando você aprende a olhar para aquilo que você é, sem fugir, sem escapar, quando você descobre essa dor presente, essa angústia, esse medo, essa preocupação, e não foge mais disso, você começa a se dar conta do elemento por detrás desses estados, que é o pensamento, que é esse elemento do passado. E percebe, por esta direta observação, que há um elemento que está sustentando esta continuidade desses estados, desses internos estados de sofrimento e de problemas linkados ao eu, dos quais ele sempre quer escapar. Você se dá conta nesse momento que esse elemento é esse próprio eu, e esse eu não é outra coisa a não ser um centro, um núcleo de memórias, recordações e lembranças, assumindo esse espaço. Descobrir o que é olhar para esse núcleo, olhar para esse centro, olhar para esse pensamento, sem rejeitar, sem lutar contra isso, sem essa procura de fuga desse estado ou desse modelo de pensamento. Descobrir apenas o que é olhar, é trazer para esse instante a presença desta consciência. Então há um rompimento com esta psicológica condição, com toda essa mecânica que é a mecânica do eu. Então reparem, é vivencialmente que se constata por esta compreensão a verdade desta libertação. Não adianta ler sobre isso, estudar sobre isso, realizar diversas práticas místicas, religiosas ou espiritualistas. Nada disso dissolve este centro, este núcleo, este eu. Apenas quando há o fim para esse centro, para este eu, para este núcleo, quando ele é dissolvido, quando esse padrão de pensamento psicológico é desfeito, é que temos a real presença da verdade, a real presença da liberdade. Portanto, aqui juntos, nós estamos lhe propondo uma aproximação da vida sem esta fuga. Então, se manter nesta fuga é não compreender a verdade do autoconhecimento. Então, fuga e autoconhecimento, esses são assuntos que nós estamos explorando aqui com você, aprofundando aqui com você. O que é apenas olhar? O que é apenas observar essas reações, sem interferir com elas, sem se envolver com elas, sem se identificar com elas, nesse gostar ou não gostar. O que é apenas olhar? É esse olhar sem esse elemento que se envolve nisso. É isso que aqui nós temos colocado para você.
Um olhar sem um elemento que se envolve é um olhar sem o observador. Aprender a escutar essas reações, sem concordar com elas ou discordar delas, sem rejeitar, sem censurar, sem condenar, sem se confundir com elas. Apenas escutar essas reações. Isso traz algo novo para esse cenário, para esse contexto da vida, como ela está acontecendo nesse instante, nesse momento. Portanto, a verdade desta aproximação vivencial disso requer a presença do autoconhecimento. Nós estamos na vida diante daquilo que é e não daquilo que deveria ser, como o pensamento tem nos proposto, como o pensamento tem nos induzido a crer, a optar, a opinar. Se aqui nesse momento o que está presente, por exemplo, é tristeza, essa ideia de que eu não deveria estar triste, ou de que tenho que me livrar da tristeza, de que não gosto disso, essa ideia é aquilo que deveria ser. Assim, uma coisa importante aqui é nós nos darmos conta dessas reações, trazermos consciência para isso que se passa conosco. Enquanto nós não nos darmos conta disso, não teremos ciência de como isso acontece, de como isso se processa. E o problema permanecerá, continuará. Não teremos qualquer ciência da verdade sobre quem nós somos. O que em geral acontece é que nós vivemos tão absorvidos em nossas fugas diversas que não nos damos conta desta dor. Se estamos em uma dor, por exemplo, de solidão, ou de preocupação, ou de medo, nós não nos tornamos cientes disso. Trazer ciência para esse momento é descobrir que esse elemento que está presente nessa dor e essa dor não estão separados. Essa é a consciência do eu. A ciência de que não existe nenhuma separação entre este eu e essa dor, seja da preocupação, do medo, ou da solidão, ou de algum nível de desordem interna, se dá conta da não separação, é algo possível quando aprendemos a olhar sem interferir, sem se envolver. Então, nesse momento, algo acontece. Acontece o fim desta inconsciência. O fim desta condição psicológica de dualidade, de separação entre essa dor e o eu. Então, porque não nos damos conta dessa dor, o nosso movimento é na tentativa de escapar, é na tentativa de fugir. Ao fazermos isso, nós estamos dando continuidade a essa dualidade, a esse próprio movimento que é o movimento do eu. Essa é a inconsciência. Ao tomar ciência disso, eliminamos essa inconsciência. Eliminamos essa fuga.
A realidade divina, a realidade de Deus, não é algo que nós iremos até ela. É algo que irá se revelar quando esta condição psicológica não estiver mais presente. É comum a ideia de ter um encontro com Deus, de ir até Ele. Nós não compreendemos que é Ele que vem até nós. Ele é essa realidade que se revela quando esse sofrimento, quando essa condição, que é inconsciência, que é a vida nesse padrão de dualidade, desse eu e o não eu, deste eu que sofre e deste sofrimento que está presente. Quando isso é desfeito, essa realidade divina está presente. Assim, essa forma de nos aproximarmos da realidade de Deus requer o descarte do eu. E o descarte do eu requer que tomemos ciência dessas reações quando estão presentes. De outra forma, volto a dizer, continuaremos sempre tentando escapar, tentando fugir, sem qualquer ciência do que está acontecendo com cada um de nós. Assim, o que é o autoconhecimento? É a aproximação desta consciência que está presente quando nos damos conta desse velho padrão, que é o padrão da separação, que é o padrão da dualidade, que é o padrão que, no pensamento, nos tem dado a impressão de que o sofrimento está separado do sofredor, de que o pensamento está separado do pensador. E o pensador quer controlar o pensamento, e o sofredor quer se livrar do sofrimento. Sempre nesse velho movimento de fuga, sempre nesse velho movimento de tentativa de controle. Aqui, olhar para isso, sem reagir, apenas tomando ciência do que está presente, é trazer para esse instante o fim desta psicológica condição. É quando esta realidade divina, é quando esta realidade de Deus se revela. Então estamos além das teorias, além dos conceitos, além de todas as palavras que já lemos, que já ouvimos, de todas as práticas que já fizemos. Lembrando que tudo isso sempre esteve ocorrendo em razão da presença desse pensador, desse controlador, desse elemento que estava buscando experiências, que é o experimentador. Isso apenas favorecia a continuidade, como sempre favoreceu a continuidade do próprio ego, desta ilusória identidade. É estranho ouvir isso. Aqui se trata de uma ilusão que se mostra real em razão da inconsciência. Essa é a verdade sobre a ilusão do ego. O contato com a vida nesse momento requer a presença desta compreensão de nós mesmos. É isso que estamos trabalhando aqui com você nesses finais de semana. Assim, sábado e domingo estamos juntos. São os nossos encontros online dentro desses finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online.
Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se esse é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O paradoxo é o seguinte, esse conhecimento de si é a constatação de que esse si, esse eu, esse mim, não é real. Então, autoconhecimento não é o conhecimento do eu,